Bom dia, gente. Como vocês sabem, eu escolho alguns versículos, busco não interpretar tanto, para que vocês tenham a palavra pura e eficaz, escrita pelo próprio Deus. Tem vários versículos que abordam o mesmo tema. Hoje o tema é Espiritismo. E não só Espiritismo, adivinhação, tudo que envolve o ocultismo, né? Bruxaria, feitiçaria. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágica no chão, e elas viraram cobras. Porém o bastão de Arão engoliu as varas de mágicos dele. Êxodo 7, 11 e 12. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Êxodo 22, 18. Mas se no terceiro dia ainda sobrar carne, então ela deverá ser queimada. Levítico 7, 17. Não coma a carne que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. Levítico 19, 26 e 21. Se alguém procurar ajuda dos que invocam espíritos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Levítico 26. Qualquer homem ou mulher que invocar espíritos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Levíticos 20, 27. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imite os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereça seus filhos em sacrifício queimando no altar. Não deixe que no meio do meu povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sorte. Não tolere feiticeiro nem que faz despacho, nem os que invocam o espírito dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Deus promete enviar outro profeta. Moisés disse ao povo: o povo da terra vai segue os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sorte. Mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. Deuteronômio 18, 9 e 14. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus o Senhor o que deveria fazer. Mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem pelo urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos oficiais: procura uma mulher que seja médium, e eu irei consultá-la. Em Andor há um médium, responderam eles. Em 1 Samuel 28, 5, 7. Nas duas partes do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médios. Pecou muito contra o Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. 2 Reis 21, 5, 6. Samuel morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou espíritos mortos em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Nos dois partes do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seus filhos em sacrifícios no vale de Ben-Hinnom, fazia adivinhações, praticava magia, feitiçaria e consultava adivinhos e médios. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Será no templo, lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi, seu filho, Salomão, o seguinte: em todo o território das duas tribos de Israel, escolhi esse templo aqui em Jerusalém para o lugar onde seria adorado para sempre. Segundo a Crônicas 33, 5, 7. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce o mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Jó 7, 9. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nada e estarão completamente esquecidos. Seus amores, seus ódios, suas paixões. Tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece nesse mundo. Eclesiastes 9, 5, 6. Ó Deus, tu abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, pois o país está cheio de médios da Filistéia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costumes estrangeiros. Isaías 2,6. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médicos que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus, os profetas, né? O que os médios dizem não tem nenhum valor. Isaías 8, 19 e 20. Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver. São somente sombras, não ressuscitarão. Pois tu castigaste e destruíste, ninguém lembra mais deles. Isaías 26, 14. Não deem atenção aos seus profetas, nem qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonhos, por invocação dos espíritos mortos ou por feitiçaria. Todos eles dizem que vocês não devem se entregar ao rei da Babilônia. Eles os estão enganando e farão que vocês sejam expulsos da sua pátria, levados para longe e destruídos.
Jeremias 27, 9 e 10. Acabarei com as suas feitiçarias e os deixarei sem adivinhos. Destruirei os seus ídolos, as colunas do deus Baal. Vocês nunca mais adorarão objetos feitos por vocês mesmos. Miqueias 5, 12 e 13. Não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médios, pois eles só dizem bobagens e mentira. O que se explicam sonhos são falsos, e as suas palavras de consolo não ajudam nada. Por isso o povo vive aflito e ainda sem direção, como ovelhas que não têm pastor. Zacarias 10, 12. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: Eu virei julgá-los, e darei sem demora o meu testemunho contra todos que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, que juram falsos, os pobres trabalhadores e os que negam o direito das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Malaquias 3:5. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipos a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto homens como mulheres. Atos 8, 11 e 12. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Atos 16, 16. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria juntavam seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50 mil moedas de prata. Atos 19, 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Relação à imoralidade sexual, à impureza, as ações indocentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, a inimizades, as brigas, ciumeiros, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 20. Assim como Janes e Jabes foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. 2 Timóteo 3:8. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Hebreus 9:27. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante os 1000 anos. Apocalipse 25:6. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Mas fora da cidade são os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros imorais, os assassinos e os que adoram ídolos, que gostam de mentir por palavras e ações. Bom, eu acabei não interpretando em um versículo, além deles serem claros, né? O espiritismo é algo que desagrada o coração de Deus, né? Que Deus, inclusive, mandava exterminar na velha aliança. Hoje nós não exterminamos as pessoas, né? Porque Jesus veio para salvar e nós devemos repreender as pessoas que vivem nesses atos, né? Ensinar que o caminho é Jesus Cristo, não ficar procurando orientação de médiuns, de espíritos, de espíritas, de budistas, enfim, de qualquer religião que ensina um caminho diferente de Jesus. Porque ele é bom, ele é verdadeiro e quer o nosso melhor. Mas esses pecados são graves diante de Deus, né? Muitas vezes eles enganam, podem levar até a morte. Eu tenho inclusive uma parente que consultou uma bruxa, né? Não sei quando foi isso, que ela falou que os 2 filhos dela iam morrer e ela acabou perdendo um filho depois de anos por isso, né? Por ter consultado os mortos. Amém? Então fuja de tudo que não vem a adoração a Deus, né? Por meio de Jesus Cristo. Seja santo e busque a Deus verdadeiramente. O Senhor abençoe vocês com muita alegria, muita paz e fujam de tudo aquilo que desagrada a Deus, principalmente da consulta aos mortos e da adoração de outros deuses. Deus abençoe.